Olá, como vai? Programa DGBC Entrevista no ar e sempre um bate-papo muito interessante para você aí de casa e com certeza plano médico é algo que todo dia alguém ou está reclamando ou porventura quer saber um pouquinho mais de informação. Buscando mais a área do direito, nós recebemos novamente aqui no estúdio Fernanda Simões, muito obrigada pela presença, que é advogada e vai falar desse assunto que rende bastante, né, Fernanda? Verdade, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. E vamos lá. Não, e eu acho que isso é muito interessante, com certeza seus clientes, né, devem buscar muito essa questão, então você acabou ressaltando isso, e nós também recebemos isso, e nós vivemos no nosso dia a dia, a gente sabe que também não é fácil. Quando você encontra talvez um plano médico que realmente te abasteça disso, te abasteça da sua necessidade, deve ser algo realmente fantástico, mas é uma busca constante. O que eu quero entender nesse momento da questão do plano de saúde, Fernanda, nós temos uma judicialização, é isso? Me explica um pouco sobre isso. Na verdade, esse termo, ele veio à tona por quê? Nós temos a questão da saúde, que é uma garantia constitucional, mas que infelizmente ela é ofertada de forma precária pelo Estado. Então, nessa brecha, o que acontece? Aparecem os planos de saúde ofertando aí prestando esse serviço que deveria ser ofertado pelo Estado. Claro. Mas, como toda empresa, embora eles não devessem tratar isso como uma capitalização, eles procuram cada vez mais rendas, né? Então, por exemplo, eles acabam deixando de lado a prestação realmente efetiva da saúde em busca de lucro. E o que acontece? A gente percebe hoje em dia um aumento das demandas judiciais. A maioria delas, voltadas para o direito do consumidor, elas são relacionadas aos planos de saúde. E hoje a gente até brinca que quem salva as vidas são os juízes, é o judiciário. Porque os médicos, eles ficam de mãos atadas, porque eles precisam prescrever um tratamento e o plano de saúde bloqueia e não cobre. Então, hoje, assim, facilmente a gente pode dizer que quem salvam as vidas no Brasil são os juízes. Então vamos instruir as pessoas para que sejam salvas mais vidas. Mas uma pergunta, quando você fala isso, realmente é uma empresa. Sim. Então nós temos várias empresas ligadas à área da saúde. O direito do consumidor em si, ele faz com que ele atenda você em prol da saúde, né, da vida da pessoa, ou ele fala, não, você é uma empresa, você tem o direito de tratar como consumidor e ele tem suas limitações. O que fala disso? Não, na verdade todos os planos de saúde, inclusive os anteriores a 1998, que é quando foi promulgada o Código de Defesa do Consumidor, eles são adaptados a essa legislação. Então, a empresa, né, o plano de saúde, ele é considerado fornecedor e o beneficiário, ele é o consumidor. Então, ele tem todas as benesses e as coberturas que a legislação consumerista traz. Ok, então isso é importante saber que nós estamos apaziguados, né? Nós estamos amparados, né? Por uma lei. Então isso a gente já é vertente. Na questão de cirurgias, de indicações, como tem funcionado? O que tem acontecido muito no seu escritório ou em outro escritório? Por exemplo, isso é uma decisão, são decisões aqui do Tribunal do Estado de São Paulo. Antigamente, nós tínhamos a questão também da obesidade mórbida e aquela cirurgia bariátrica que era feita, né? E continua sendo feita. Após a cirurgia, o paciente ele fica com aquele excesso de pele. Então, a maioria dos convênios, eles não cobriam aquela cirurgia para retirada da pele, que seria uma cirurgia estética, mas, na verdade, nós entendíamos que era um complemento, claro, né, da cirurgia bariátrica. Hoje, por exemplo, todos os consumidores, né, os pacientes que se submeterem à cirurgia bariátrica para redução e tiverem o excesso de pele e o médico prescrever essa cirurgia plástica, estética, o convênio é obrigado a cobrir. Então, isso já é uma decisão do tribunal, não há discussão. Então, o que a gente percebe? Que a maioria dessas negativas dos convênios, elas são ilícitas. Por exemplo, também no caso de fornecimento de medicamentos para câncer e tratamentos. Nós tivemos uma demanda muito grande há uns 3 anos atrás de fornecimento de medicamento, porque os convênios estavam negando a pílula do câncer. Não é nem essa pílula do câncer, mas o medicamento via oral. Né? Porque eles entendiam que era medicamento e medicamento não poderia ser fornecido, porque aí... Não seria um tratamento, exatamente, mas uma compra. Entendi. Mas na verdade, sim. Hoje também é uma decisão do tribunal aqui de São Paulo. E o médico prescrevendo, tanto faz se a quimioterapia vai ser via clínica, né, via endovenosa, ou em uso domiciliar, ele é obrigado a cobrir. Fernanda, antes da gente entrar só na questão do câncer, que eu acho que tem um andamento ainda para a gente falar, e tem mais uma pergunta que eu ainda quero fazer para você, o tempo é curto, a questão da bariátrica que você falou. Então, assim, o médico tem que prescrever, né, isso, só que você concorda que o médico é um funcionário desse plano médico?
Então, por isso que as ações judiciais, elas servem para garantir essa necessidade do próprio paciente. E ele vai ter que provar em juízo. Bom, na verdade, sim, o médico prescrevendo, se o médico prescreve essa necessidade dessa cirurgia, o convênio não pode negar. Sim, mas se o médico, por exemplo, não prescreveu, ele é um funcionário, ele tem que seguir aquele andamento do... Como que o paciente, né, o seu cliente, ele vai agir nesse caso? Eu entendo que ele deveria procurar um outro profissional, né? Mesmo sendo particular, por exemplo? Mesmo sendo particular. E pedir um laudo, né? E em posse desse laudo, ele pode, inclusive, levar até no CRM, para que o CRM decida qual dos dois profissionais é que realmente, né, estão ali corretos. Então, é uma forma também do paciente se valer do seu direito. Correto. Só agora indo para a pílula do câncer, mais conhecida com os termos médicos, né, mas mais como pílula do câncer para a gente. Hoje em dia, é proibido, não é proibido, é indicado, está correto, tem que buscar advogado, como funciona? Na verdade, hoje não adianta você tentar uma ação judicial para conseguir o fornecimento desse medicamento. Nós tivemos há uns meses atrás uma enxurrada de liminares, né, obrigando a USP de São Carlos a fornecer essa pílula. Mas o que aconteceu? Tanto foi que a presidente Dilma, na ocasião, ela sancionou uma lei autorizando o fornecimento dela, que hoje é motivo de discussão, né? Então, foram suspensas todas essas ações e está sendo discutido através de uma comissão, né, que está sendo formada pela Associação Médica Brasileira, a Indústria Farmacêutica, a própria OAB está formando uma comissão para participar, para discutir se realmente essa pílula deve ou não ser fornecida. Então, a gente tem todas as ações, as liminares estão suspensas, essa medicação não está sendo mais fornecida. Eu acho que é um caso muito importante, né? É que se a gente parar para pensar em vidas, é tão grave o que vem acontecendo, né, com essa questão. Acho que a pessoa tem que colocar um pouco a mão na consciência que nem tudo é dinheiro. Mas se a gente buscar também a falar de vários assuntos de medicamentos, a gente sabe que a indústria farmacêutica é grandiosa, né? Tem vários investimentos e a gente vai para isso. Para encerrar, Fernanda, nós temos a questão do erro médico também. Perfeito. Há uma confusão nesse fator da questão do que é lei do plano médico, o que é erro médico e por aí vai? Na verdade, é assim, existem duas situações, uma situação, né, que a gente precisa linear. Plano de saúde é diferente de seguro-saúde. Então, o plano de saúde é aquele plano que você faz e que você tem a rede credenciada e os médicos credenciados para você fazer seus exames, enfim. O seguro-saúde, não. Você tem a livre escolha do profissional que você quer se consultar ou fazer a cirurgia e depois o convênio faz o reembolso do valor, né, dispendido. Então, no caso, por exemplo, de ter havido um erro médico, se o seu contrato for na modalidade plano de saúde, então aí o convênio, ele também responde solidariamente, né? Então, no caso do processo, tanto o profissional quanto exatamente. o plano. Se for um seguro-saúde, não, porque o convênio, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a escolha do teu profissional. Perfeito. Então, aí caberia, sim, uma ação contra apenas o profissional, mas excluindo o plano de saúde da LIDE. Com certeza. Eu acho que as informações, elas estão bem claras, né? Há também de se procurar outras. Se você tiver alguma pergunta no dgbctv@dgbc.com.br, vocês podem mandar suas perguntas, serão encaminhadas. Eu acho que isso é muito claro, né? E o que eu vejo de muito bacana atualmente é que as pessoas têm buscado conhecimento para buscar o seu direito, né? Acima de tudo. Porque não adianta só pagar e não ter a devolutiva, né, Fernanda? Exatamente. Eu acho que é esse o papel e parabéns por vocês estarem buscando também. Obrigada. Igual você falou, né? O jurídico está acabando salvando mais vidas. É uma parceria que deveria dar mais certo com a classe médica. Só mais um detalhe que eu achei interessante, é uma situação que é um pulo do gato, assim, que nós temos visto no escritório e seria interessante que todas as pessoas também tivessem conhecimento. Quando acontece de você ter um plano de saúde onde você é beneficiária, você é dependente desse plano de saúde, e o beneficiário principal falece, é legal você levar esse contrato de plano de saúde para um advogado analisar, porque se tiver lá a cláusula de remissão, então o convênio médico tem que lhe permitir fazer usufruto desse convênio durante 5 anos sem qualquer cobrança. Pagamento? Exatamente. Gente. Então, assim, legal, né? De repente, se você tem um plano de saúde, é viúvo e você era dependente, então,
leva o contrato para um advogado de sua confiança para dar uma analisada, porque você consegue, inclusive, reaver os valores pagos indevidamente. E os convênios, eles têm essa jogadinha. Então, por exemplo, falece, ele já manda uma cartinha para o viúvo ou para a viúva, olha, durante muito tempo vocês foram nossos clientes, então, com base nisso, nós vamos manter o plano de saúde com um valor um pouquinho menor ou sem tal carência. Então, desconfie. Contrato antigo é viúvo, leva para um advogado. Contrato antigo, os novos não têm isso? Assim, a maioria não, Tá. mas os mais antigos, sim. Se Fernanda, tiver cláusula de remissão... questão de plano de leva. saúde, com certeza tem aí muito o que falar. Verdade. E, por favor, sempre que tiver uma novidade, tem Com novidades aí na questão dos preços dos planos de saúde também, que eu acho que é uma volta, né, pra gente falar também, mudança de idade, carência e por aí vai. Mas muito obrigada pela sua presença. Infelizmente o tempo acabou, mas seja bem-vinda quando quiser falar um pouquinho mais de informações pra gente. Eu quem agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar para o jornal que a gente procura ajudar da melhor forma possível. Muito obrigada, doutora, e até Obrigada, a próxima. eu, até. Para você de casa, já sabe, tem várias informações, várias entrevistas, a programação está repleta para você. Nos acompanhe no site, tem no Facebook muito mais informação. Até mais.